Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é terça-feira, dia 21 de setembro, nós estamos com o alimento diário dessa série, a Igreja Coluna e Base da Verdade. Esse é o volume 6, a Era dos Sete Espíritos. Nós estamos na quarta semana com a mensagem 24, Relâmpagos, Vozes e Trovões. Ó Senhor Jesus, Deus ele está atuando no nosso meio com força total. Senhor Jesus, a gente precisa realmente perceber toda a energia que Deus está desprendendo para nós, através do seu Espírito, para a gente poder concluir a sua vontade. Cristo está no nosso meio nos suprindo, Senhor Jesus, para nos edificar, né? E a gente vai ver hoje no meu diário a edificação física, a reedificação física do templo, Senhor Jesus. Mas o Senhor quer trazer isso para nós no sentido espiritual. O Senhor quer nos colocar na condição da igreja de Filadélfia, e para isso a gente precisa viver totalmente no Espírito, viver totalmente para cumprir a vontade de Deus. O Senhor ele quer restaurar todas as coisas, e Ele quer começar restaurando o nosso serviço, nosso viver diante dEle, e para isso Ele precisa realmente nos apresentar diante do Senhor. O Senhor ele quer nos dar o aspecto de realeza, mas também de sacerdócio. Ele quer nos dar a sua autoridade, mas Ele também quer que a gente aprenda a servir os irmãos nas coisas concernentes a Deus. Por isso Ele realmente tem nos levado a buscar a sua vontade, a buscar a sua palavra, Senhor Jesus. E a gente precisa realmente aprender a ser humano em primeiro lugar, se compadecer, se colocar no lugar do outro, para que a gente possa sempre conduzir os irmãos a Cristo, né? E nós também sempre vivemos na presença de Cristo, que é o nosso sumo sacerdote eterno, se compadece de nós, né? E se entrega por nós cada dia mais. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Esdras capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Ó Senhor Jesus. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é do seu povo, seja Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Ó Senhor Jesus. Ageu capítulo 1, versículo 1 ao 14. Ó Senhor Jesus. No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestir-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu,
as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Ó Senhor Jesus. Zacarias capítulo 3, do versículo 1 ao 3. Ó Senhor Jesus. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Ó Senhor Jesus. Hebreus capítulo 5, versículos 5, 7 e 8. Ó Senhor Jesus. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Hebreus capítulo 5, versículo 6. Ó Senhor Jesus. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. O sumo sacerdote e a edificação da casa de Deus. Ó Senhor Jesus. Deus sempre usou de misericórdia ao lidar com seu povo. Ao conhecer a história dos filhos de Israel, percebe-se o quanto se afastaram de Deus. Após o reinado de Davi, muitos reis fizeram o que era mal perante o Senhor. E no tempo de Roboão, os filhos de Israel foram divididos em dois reinos, o reino de Judá e o reino de Israel. Pelo fato de ter abandonado o Senhor, o povo do reino de Israel foi disperso por todo o território da Assíria, e o povo de Judá foi levado cativo para a Babilônia. Então o povo de Deus ficou sem nação e sem lugar de adoração, pois o templo fora totalmente destruído. Ainda assim, Deus foi misericordioso para com eles. Ó Senhor Jesus. Após 70 anos de cativeiro, Deus usou o rei Ciro, que baixou um decreto que autorizava a ida de todos dentre o povo de Israel, disperso na Assíria ou cativo na Babilônia, que quisessem voltar para reconstruir o templo em Jerusalém. Naquele período, daqueles milhões de judeus espalhados na Síria e Babilônia, somente 50 mil voltaram a Jerusalém, com Zorobabel e o sumo sacerdote Josué, para a reconstrução da casa de Deus. Ó Senhor Jesus. Nos dias atuais, a história é semelhante. Apesar de a edificação da casa de Deus não ser física, hoje, para edificar sua igreja, o Senhor conta com a minoria de seus filhos no Novo Testamento. É por essa razão que a edificação do templo naquela época tem estreita relação conosco hoje, nos tempos finais, quando Deus está concluindo a edificação da igreja, a fim de torná-la gloriosa para as bodas do Cordeiro. Ó Senhor Jesus. E conforme lemos no livro de Zacarias, na reconstrução do templo, ou seja, na reedificação da igreja, até tornar-se gloriosa, santa e sem defeito, vemos que é necessário o trabalho de um sumo sacerdote. Mas o sumo sacerdote, segundo a história de Josué no livro de Zacarias, também estava sujeito a fraquezas e pecados. De acordo com essa visão, Deus precisa de um sumo sacerdote escolhido dentre seu povo para interceder por seus filhos. O fato de Josué estar com as vestes sujas significa que era um pecador, escolhido dentre os homens. Porém, Deus contava com ele para a edificação de seu povo. Ó Senhor Jesus. A Epístola aos Hebreus esclarece ainda mais a relevância do sumo sacerdote ao dizer que todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados.
Esse sumo sacerdote não é um super-homem. É por isso que João se apresentou como irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Mas se o sumo sacerdote é homem como os demais, qual é a sua função na obra de Deus? Ó Senhor Jesus! Em primeiro lugar, o sumo sacerdote é constituído nas coisas concernentes a Deus a favor dos homens. Ou seja, ele defende os homens, cuida deles e intercede por eles. Esse é seu papel. E se ele não assume sua função, não serve para o sacerdócio. Em segundo lugar, ele precisa de uma qualidade primordial para o exercício de sua função, que é ser capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Em sua sabedoria, Deus, dentre os homens, escolhe um sumo sacerdote igualmente sujeito a fraquezas humanas, que vence as dificuldades por meio do suprimento divino. É assim que ele consegue compadecer-se e cuidar dos que erram. Devido às suas fraquezas, um sumo sacerdote deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Todavia, Cristo, nosso sumo sacerdote, não tem pecado, pois ele não é sacerdote da ordem de Arão, como Josué. O homem Jesus foi gerado filho primogênito de Deus, e por ele foi designado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ó Senhor Jesus! O Filho de Deus suportou os sofrimentos como homem, clamou ao Pai como homem e foi ouvido por ele, porque aprendeu a lição mais difícil a um ser humano, a obediência. Então, querido leitor, aprendamos com o exemplo do Senhor Jesus e obedeçamos a palavra profética. É assim que seremos abençoados. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Qual é a diferença entre um sumo sacerdote da ordem de Arão e Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote? Ó Senhor Jesus! Um sacerdote da ordem de Arão, Senhor Jesus, ele é constituído dentre os homens, né? Senhor Jesus. Homens que são falhos, são fracos, são cheios de pecados, Senhor Jesus, né? E Jesus, ele é aquele que veio sem pecado, né? Ele não errou, ele não pecou, e por isso ele pode oferecer por nós um sacerdócio mais excelente, Senhor Jesus. E a gente precisa aprender essa lição, uma lição de obediência, e também como ser humano, aprender também, né, Senhor Jesus, se condoer, se colocar no lugar do outro, perceber que todos são rodeados de fraquezas, a gente precisa se compadecer. E essa compaixão ela vem de Cristo, Senhor Jesus. Somente Cristo é que vai realmente conseguir nos levar a realizar, assumir a nossa verdadeira função, né, no sacerdócio, né, que é para suprir as pessoas, né, ser constituído em favor dos homens, defender, cuidar, interceder. Ó Senhor Jesus, o Senhor nos escolhe, mesmo sabendo todos os nossos erros, Senhor Jesus, mas Ele escolhe alguns, né, que vão realmente obedecer a Cristo, ser encabeçados, obedecer, ó Senhor Jesus, né, para realmente cumprir a vontade de Deus, ó Senhor Jesus. E o ponto-chave de hoje, vencer tudo por meio do suprimento divino. O Senhor ele sabe, né, que nós temos fraquezas, tem muitas situações, mas Ele sabe também que Ele vai nos suprir, Senhor Jesus, e a gente precisa conhecer isso. A gente precisa conhecer esse lado do Senhor, de que Ele não nos deixa sozinho para realizar a sua vontade. Muito pelo contrário, Ele quer nos ajudar a cada passo, Ele quer nos suprir, Ele quer nos direcionar em todas as coisas. O que a gente precisa aprender é a obedecer, a ouvir o Senhor para poder cumprir sua vontade. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! É isso que a gente precisa perceber, né? Que Cristo ele também estava sujeito às fraquezas, às tentações, a muitas situações, mas ele não se rendeu, ele não se entregou, ele teve que viver perfeito, por isso foi aprovado por Deus, né? Ele se ofereceu, Senhor Jesus. E alguns podem olhar e falar, também para Jesus era fácil, né? Ele era Deus, Senhor Jesus, mas ele não venceu nada como Deus, ele venceu tudo como homem. Ele como homem, ele se submeteu totalmente ao Espírito, submeteu totalmente àquilo que Deus queria fazer e se entregou por nós. Ele não fazia o que queria, não ia onde queria, né, Senhor Jesus. Todo o tempo ele estava ali em obediência, como homem. Satanás tentou ele no deserto para ele, né, fugir da condição humana, resolver as coisas ali como Deus, mas ele não, ele estava todo o tempo ali atento à palavra, né, Senhor Jesus. Não sucumbiu, né, a tentativa do inimigo, né, se a função dele é tentar, né, se ele vai conseguir ou não, aí depende de quão unido a gente está ao Senhor, né, se a gente
realmente estiver voltado para as nossas fraquezas, a gente vai sucumbir. Mas se a gente estiver em Cristo, Cristo vai nos dar a força necessária para a gente poder vencer todas as coisas. Ele sabe que a gente é fraco, ele sabe que a nossa estrutura é pó, né, como fala lá em Salmos ou Provérbios, agora não me recordo, mas ele fala que ele sabe que a nossa estrutura é pó, não aguenta muita coisa. Senhor Jesus, é como a gente viu na leitura, né? O povo de Israel tinha tão pouquinho, quando ia entregar para Deus, era tão pouco que era um pó. Deus, com um sopro, já desfazia tudo, porque o povo não tinha como ser abençoado, porque não se preocupava com as coisas de Deus, estava disperso, o reino foi dividido, aconteceu muita coisa, e hoje também da mesma forma. Hoje os cristãos estão dispersos, um cristão não concorda com o outro, quer discutir, isso e aquilo, aí tudo quer brigar, tudo quer discutir, e a grande maioria está satisfeito com um viver religioso. Ah, eu sou uma boa pessoa, frequento as reuniões e está tudo certo. Mas muitos fazem isso só de aparência. Quando estão longe da presença dos outros, se entregam aos pecados, se entregam a um monte de coisa, e aí Deus não pode contar, porque Deus não consegue falar com eles, e não querem ouvir o Senhor. Né? Entre ouvir o Senhor, né, que tem às vezes uma decisão que a gente precisa tomar, que às vezes vai tirar a gente do nosso conforto, vai tirar a gente das coisas do dia a dia, e entre obedecer um homem que vai falar tudo aquilo que a gente agrada, a maioria escolhe obedecer o homem. Senhor Jesus, é isso que precisa realmente despertar no meio disso tudo, né? Como mostrou aqui, né? Olha, tinha milhões de judeus, mas só 50 mil se levantaram para poder edificar, Senhor, edificar a igreja, trazendo isso para o nosso dia a dia hoje, né? Poucos se levantam para edificar a igreja, porque muitas vezes a palavra do Senhor traz para nós sofrimento. Vou fazer algo que era contrário, né? Muitos já estavam adaptados, né? A Síria, estavam ali adaptados à Babilônia, com seus deuses, estavam ali de repente uma vida muito confortável. No meio disso tudo aqui, né, na Babilônia a gente vê o testemunho de Daniel, né? Muitos ali, né, que Daniel, seus amigos eram muito inteligentes, foram dados para eles um posto, né, para poder ir lá, cumprir as coisas, e aí só que ele não estava satisfeito, ele orava ao Senhor, né, e não aceitava isso, mas a maioria, já ganhei um cargo aqui do rei, está ótimo, então o Senhor veio chamar Zorobabel, que era governador, Senhor Jesus, né, para poder reedificar, e também chamou o sumo sacerdote. O Senhor mostra para nós que a gente precisa desses dois aspectos de Deus, né, o sacerdócio e também a realeza. A gente precisa da autoridade de Deus e a gente também precisa se compadecer. Cristo é o nosso sumo sacerdote perfeito, né? Vai ministrar perante nós todo o tempo. O nosso sacerdócio é humano, é falho. Por isso que mostrou, né, que Josué, quando se apresentou, estava todo sujo, mostrando que é um pecador como nós, né? Com as mesmas situações, mesmas fraquezas, mas mas podia se levantar. E hoje da mesma forma, o Senhor tem chamado muitos filhos de Deus a se levantar, mas poucos realmente querem ouvir. Então hoje muitos estão distraídos com benefícios, milagres. Resolve o meu problema aqui, eu quero ir embora. Senhor, hoje não estão preocupados em conhecer o Senhor, em se aproximar dele, né? Porque percebe que, para me aproximar de Deus, eu tenho que ter agora uma vida mais santa, eu tenho que me consagrar. Não, deixa eu continuar nas minhas coisas aqui que já está muito bom. Isso é o que a maioria faz. Não se preocupa com a vontade de Deus, com o reino. Mas aí também, né, quando o Senhor voltar, vai sofrer, né, todas as situações. Mas aqueles que estão escolhendo hoje a vontade de Deus, o próprio Senhor ele nos adverte que Ele vai nos poupar, né, da grande tribulação, do grande sofrimento que há de vir sobre o mundo inteiro. Por isso mostrou para nós, olha, nós temos fraquezas, nós temos pecados, mas nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. Ele passou por todas as coisas, mas ele venceu. E hoje ele quer nos ensinar a vencer também. Vencer situações, mas através do suprimento divino. Isso mostrou para nós, olha, lá no Velho Testamento houve a reedificação do templo, né, que era a sombra daquilo que precisa acontecer hoje, a edificação da igreja. E quando ele fala ali, né, na condição ali dos escolhidos de Deus, ele fala, olha, Satanás está ali na direita, está ali, doido para pegar, né? Satanás está ali se opondo. E hoje, da mesma forma, o inimigo se opõe a tudo aquilo que diz respeito à igreja. Então muitos preferem não ouvir o falar do Senhor, preferem ouvir o falar do homem, preferem muitas outras coisas, mas todos vão prestar conta. Por isso que a gente precisa ter esse temor, né? Olha, eu quero falar aquilo que o Senhor deseja que eu fale, Senhor Jesus.
né? E ele mostrou também para nós que o sumo sacerdote não é um super-homem, é alguém que tem falhas, tem um monte de problemas, né? E aí ele mostra por que entrou para nós o ministério de João, que não se colocou como alguém superior, mas também mostrou, olha, não, eu sou um irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Senhor Jesus, não é para ser um super-homem, não é para fazer um monte de coisa, mas é para obedecer. Ó Senhor Jesus, né? O sumo sacerdote, ele é constituído nas coisas que são concernentes a Deus, mas é em favor dos homens. Ele lidera para defender, para cuidar e para interceder. Hoje muitos assumem posições de liderança, senhores, e aí acham que podem condenar, podem fazer isso e aquilo. Não, todos nós somos sujeitos a fraquezas, sujeitos a muita coisa. Por isso eu estou mostrando para nós, olha, tem os pecados aí, tem as fraquezas, mas qual a diferença? É realmente depender do Senhor, é se colocar diante dos homens, né? Senhor Jesus, para poder se condoer, né? Poder se colocar no lugar da pessoa. Senhor Jesus, Cristo, ele já tem esse amor, mas ele quer desenvolver esse amor em nós, né? É o amor de Deus que vai nos levar a crescer. E quanto mais a gente crescer, mais amor de Deus a gente vai ter. É isso que ele está mostrando para nós. Então, aquele que vai servir, ele tem que ter essas duas condições. Tem que ser construído nas coisas de Deus, mas é em favor dos homens, né, para defender, cuidar e interceder. Senhor Jesus. Em segundo lugar, ele também tem que ser capaz de se colocar no lugar do outro. Senão só vai condenar. A gente não está aqui para condenar, a gente está aqui para salvar. O Senhor não veio pelos sãos, ele veio pelos doentes, aqueles que realmente precisavam. E a igreja é cheia disso, é cheia daqueles que precisam. Por isso que hoje a gente está na condição da igreja em Filadélfia. Tem pouca força, mas a gente vai resolver todas as coisas juntos, unidos, um suprindo o outro, para que a vontade de Deus possa ser cumprida. Ó Senhor Jesus, por isso que mostrou, olha, Cristo veio como sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, porque é realmente ele que pode sucumbir de nós. Ele veio e venceu todas as coisas como homem, pela sua obediência. Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Senhor Jesus, hoje todo mundo está sofrendo, mas é melhor, ao invés de sofrer por um pecado que você cometeu, é melhor você sofrer pela vontade de Deus. Está acontecendo algo com você, um sofrimento, e você não pecou, você não deixou a presença de Deus, esse sofrimento é pelo corpo, é pela igreja. É como um exemplo que os irmãos dão para nós, né? Olha, o problema é lá na perna, mas às vezes quem tem que tomar injeção é o braço. Senhor Jesus. Ó, o problema lá no fígado, no rim, o braço vai tomar a injeção, né? Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa ser aqueles que tomam a injeção, que passam pelos sofrimentos para se compadecer. Mas ele mostrou para nós, a gente precisa ter como meta a obediência. Senhor, eu quero aprender a obedecer, né? Jesus, ele aprendeu a obediência. A gente acha que já entende tudo, já vai conseguir realizar tudo. Não, a gente precisa depender também, Senhor Jesus, né? A gente fala às vezes muitas coisas, a gente tem que fazer as coisas de coração, de coração. Esse coração é um conceito, né, de pagão, né? Quando, na verdade, a gente vê o conceito bíblico é sempre nas entranhas, né? O esplâncno de Cristo, aquele sentimento entranhado, né? A parte vital, a parte que supre, né? As entranhas, né? Senhor, o intestino é que absorve os nutrientes. Tudo aquilo que não presta joga fora. Então a gente precisa desse amor de Cristo que nos ajuda a absorver, Senhor Jesus, aquilo que é útil e lançar fora o que não presta. A gente precisa das duas mãos, né? Dessas duas vias. Absorver o que é bom, deixar de lado o que não presta. A gente guarda o que não presta e o que é bom a gente fica ali pensando, vai ou não vai? Ó Senhor Jesus, você está mostrando para nós, olha, tem um suprimento divino que realmente vai nos levar a vencer as situações, porque Cristo veio para nós e venceu todas as coisas, mas não como Deus, como um homem. Se ele tivesse falhado em algum momento, não ia ser ressuscitado. Por isso que houve uma grande expectativa, né? Naqueles 3 dias em que o Senhor ficou na morte, antes de ressuscitar. Depois do 3º dia ele ressuscitou, que alívio. Foi aprovado por Deus, passou de filho único para primogênito, o primeiro. Antes só Cristo, Senhor Jesus, tinha o Espírito, mas através do seu sacrifício, agora todos nós temos o Espírito. Ó Senhor Jesus, tem que ver, né, a maneira rica com que o Senhor veio para nós. Ó Senhor Jesus, né, a maneira rica como
tudo foi realizado. Por isso mostrou, olha, tem fraqueza? Claro, todo ser humano tem. Mas nós como seres humanos precisamos nos compadecer do outro, interceder, cuidar, defender Senhor Jesus. Hoje muitos defendem a sua doutrina e ferem os irmãos. Mas na verdade a gente precisa fazer o quê? Ajudar os irmãos. Então hoje os irmãos têm pregado o evangelho, levado a palavra profética, não é para convencer ninguém, mas é realmente para mostrar, olha, aqui tem o falar de Deus. Eu vou te ajudar a exercitar o Espírito, que assim como eu estou ouvindo o Senhor, eu também quero que você ouça. Esse é o trabalho do sumo sacerdote, levar as pessoas até Deus, Senhor Jesus, levar Deus até as pessoas. Então, esse é o nosso trabalho hoje, viver na presença do Senhor e conduzir os muitos filhos de Deus a ser esse pequenino rebanho que realmente sai para edificar a casa de Deus. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.